E, professor, mas tipo, a presença vai contar essa ou de quem está participando da aula ativa ou não vai ter presença? Porque aí se vai ter depois. Não, é o seguinte, eu gosto que vocês estejam aqui, né? Mas é melhor gravar. Eu prefiro que vocês estejam aqui para tirar as dúvidas, porque senão eu posso depois gravar essa aula e Ah, beleza, beleza. é melhor vocês estarem no momento, né? Suave. E depois a gente ajeita com a Fafopa exatamente para tirar, óbvio, né? Para tirar as faltas de quem tiver aqui, né? Por enquanto não foi autorizado, né? Mas depois a gente vai. Então deixa eu voltar de novo aqui. Tá gravando. Então o que é que acontece? Na aula passada a gente trabalhou com as aplicações da integral, né? A gente já sabe que a integral ela é utilizada para calcular a área sob, né, debaixo das curvas, mas também acima das curvas, se a gente tiver, a gente pensou eixo X, né? Cadê minha régua aqui, ó? A gente pensou eixo X aqui. Então o que é que acontece? Se a curva tiver sobre o eixo X, a gente calcula a área pela integral, que é a área abaixo da curva, né? Sob. Se a curva estiver abaixo do eixo X, então quando a gente for calcular a área, a gente vai calcular a área sobre a curva. E essa área tem que dar negativa, né? Porque ela está abaixo do eixo X. Além dessa aplicação clássica da integral, né, que é a aplicação de cálculo de áreas, a gente tem algumas aplicações na física, na geometria e para calcular também, como está escrito aqui, né, comprimento de arcos e de volumes, né? Na física, a gente utiliza a integral para calcular a área já é normal, né? Para calcular força, para trabalho que diga, para calcular momento, para calcular centro de massa e outras coisas que vocês já viram em física. Até para calcular aquela força elétrica que eu vi com vocês, quando vocês eram quinto semestre, né? A gente usa integral também. Se eu quiser calcular a força elétrica, o campo elétrico, tudo eu utilizo integral para fazer esses cálculos. Então, a área entre curvas, foi o que a gente viu, né, na nossa aula na segunda-feira passada, né? Então, lembrando que a gente faz o quê? A área entre curvas é a integral da curva de cima menos a curva de baixo dx. Foi o que a gente viu na aula passada, né? Que está aqui. Então, eu tenho duas curvas aqui. Eu vejo quem é a curva superior e quem é a curva inferior. Aí eu faço função de cima menos função de baixo dx. Dessa maneira eu consigo calcular o que é a área, né? Ele faz uns cálculos muito loucos aqui, é melhor exatamente como eu mostrei na aula passada que está aqui, ó. A área entre duas curvas vai ser a integral de A até B da curva de cima, f de x aqui, né? Menos a curva de baixo, gx dx. Simples, como a gente viu, né, na segunda passada. Beleza. Vamos, depois esses exercícios, essa aula está no material de vocês, já no Google Sala de Aula. Depois eu vou marcar algumas questões para vocês fazerem em casa aí, dessa lista. No próprio Google Sala de Aulas, eu vou escrever lá, vou dizer, façam tais questões desse material. Vamos para o que interessa, né? Que a aula de hoje é o quê? É para calcular o volume de sólidos de revolução. O que são sólidos de revolução? É o seguinte, eu pego uma curva qualquer, exemplo, uma linha, podia pegar um barbante aqui, mas eu pego, vamos dizer que eu pego essa régua aqui. Aí o que acontece? Eu pego essa régua e faço ela girar em torno de algum eixo, que eu vou chamar de eixo de rotação. Então, pega essa régua, começa. Opa, bota no silencioso, Patrícia e Laiane, por favor. Então, eu pego essa régua. Nossa, não vou deixar não. Isso. O povo de Bodocó respeita a gente. Então, oi, Laiana. Desculpa, professor. Eu vou chamar a Juju para calar vocês. Então, o que acontece? Vou deixar bem. Aí eu tenho uma curva
nesse caso é uma reta, mas matematicamente a gente pode chamar de curva, e coloco ela para girar. Essa curva aqui vai formar um sólido no espaço. Ou seja, essa curva gira em torno de um eixo, que eu chamo de eixo de rotação. Por exemplo, para eu formar uma esfera, eu pego um semicírculo e faço esse semicírculo girar em torno do diâmetro. Aí eu consigo o quê? Gerar uma esfera. Todas essas figuras geométricas que são geradas a partir de uma rotação, nós chamamos de sólidos de revolução. Então está bem aqui explicadinho no material. Então, dada uma certa região plana, né, a gente pode gerar infinitos sólidos de revolução só mudando o eixo de rotação. Então, vamos ver o exemplo aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo. Então, imagine que eu tenho uma curva que eu vou chamar de f de x, aqui, uma curva y igual a f de x. Lembrar que curva é gráfico, né? Só para vocês não perderem essa questão, porque eu me lembro quando eu dava aula no ensino médio, tudo eu chamava curva, né? Não, desenhava esse gráfico aqui é curva, essa curva. Aí foi quando o aluno disse, professor, isso não é uma curva, isso é uma reta. Por isso que eu até falei, né? Então eu disse, minha gente, ó, curva é gráfico. Eu tenho uma função f de x que eu represento no plano cartesiano, eu tenho uma curva que nós chamamos de gráfico, né? Então ela é contínua de A até B para dizer o quê? Que ela é contínua, que o limite dela existe, né? Eu tenho um limite entre A e B, não é limite indefinido aqui. Por isso que a gente sempre fala quando a gente trabalha com cálculo, lembrar disso, né? Que ela tem que ser contínua, porque senão eu não consigo calcular o limite dela. Então, ela é limitada entre A e B, nesse caso aqui, e faço ela girar em torno do eixo X. Então, está aqui minha curva, aqui, aí coloco ela para girar em torno do eixo X. Aí formou o quê? Um negócio aqui parecido com uma cuia aqui, um peão, mais ou menos aí. Então, essa rotação de f de x formou esse sólido de revolução aqui, que a gente tem como calcular a área desse sólido. Na verdade, também, né? Mas a ideia nossa é calcular o volume desse sólido. Não sei se vocês lembram, geral, né? Geral. O volume de um sólido, ele é a integral, é o seguinte, né? Isso, o volume é a integral da área. A gente pega a área, então seria uma integral dupla, na verdade, né? Porque eu teria a integral da integral além daquele cálculo daquela área, né? Porque a área é calculada por integral, exatamente. A gente, na continuação do assunto, a gente vai ver que tem como calcular o volume de um sólido, né? A partir de uma integral dupla. Então, a gente vai aprender também a calcular a integral dupla, para a gente poder... Na verdade, o volume chega a ser integral tripla, para a gente calcular a área integral dupla, né? E o comprimento da curva é uma integralzinha simples. Então, dessa maneira aqui, tem toda aquela questão de dividir o volume em diversos volumezinhos, né? Feito, mostrei para vocês em área. Eu divido aquela área em várias areazinhas ali e saio somando, né? E saio somando essas áreas. Aqui eu saio somando o quê? Os volumes. Eu tenho, no caso aqui, um comprimento ΔX e eu tenho essa função aqui de rotação aqui que nós temos aqui. Aí o que é que acontece? O volume de um negocinho desse só, de uma fitinha dessa daqui, vai ser π vezes a função da fita ao quadrado vezes ΔX. Por quê? Você lembra que volume, não sei se vocês vão lembrar, né? Pronto, o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. A área de uma circunferência é πr ao quadrado. Então, se eu pego o πr ao quadrado e integro, vai chegar no 4/3 de πr ao cubo. E depois a gente pode fazer essa manobra aqui. Então, o que acontece? Eu consigo calcular o volume de uma fitinha dessa daqui por essa fórmula. É π porque é um cilindro, né? Lembra da área do cilindro, né? É π
R ao quadrado, não volume, né? É a área da base vezes a altura, isso. Área da base vezes a altura. A área da base é o quê? Pi R ao quadrado. Vezes a altura, que aqui vai ser o quê? Δx. Então, o volume de um cilindrozinho desse é π vezes a função ao quadrado vezes Δx. E a gente sai somando todas essas fitas. Eu vou chegar nessa fórmula do somatório, que é uma soma chamada uma soma de Riemann. Por quê? Porque essa fita daí é uma fita de Riemann. No fim, eu vou integrar, ou seja, eu vou fazer o limite dessa soma, que vai chegar o quê? Nessa integral. Então, essa é a fórmula que eu preciso que vocês saibam. Feita a fórmula da área entre as curvas, que vocês sabem aqui, né? Que é, só para vocês lembrarem aqui, ó, que é integral entre A e B de f de x menos g de x dx. O volume de um sólido em revolução vai ser π integral de π vezes a função ao quadrado dx. Aqui, ó. O volume vai ser sempre essa fórmula. Então, pessoal, assim, ó, precisa anotar, se quiser anote, né? Porque esse material eu já disponibilizei para vocês. Então, o volume vai ser integral de A até B, do quê? Da área do volume do cilindro. Π vezes R ao quadrado vezes a altura. Onde π está aqui. Acho que minha internet está instável, mas vamos lá. Apareceu um aviso aqui. Π, essa urinete, né? Π vezes a função ao quadrado dx. Vai ser sempre essa fórmula. Então, vamos ver uma aplicação dela daqui, né? Calcule o volume do sólido de revolução. Próxima aula eu vou botar um quadro aqui atrás, aqui para a gente fazer esses cálculos aqui, né? Então, o pessoal pode tentar aí. Professor. Né? Oi. Aí, nesse caso aí, tipo, quando eu tenho o sinal, um exemplo, o sinal de menos na própria função, eu posso tirar ele para fora da integral, certo? Certo, mas a função está ao quadrado. Aí o menos vai ficar positivo. Eu sei, mas tipo, eu posso fazer a mesma coisa com o π? Pode. O π é constante, ele sai da integral. Aí o que acontece? Eu vou fazer a função ao quadrado aqui, ó. Pode ver no cálculo aqui embaixo, ó. O π saiu da integral, que é uma constante. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar essa função daqui. Mas vamos voltar para essa questão. Por quê? Porque a função vai ao quadrado. Então, se a função é negativa, ao quadrado ela vai ficar positiva. Eu não vou ter volume negativo, diferente de área, que eu tenho área negativa. Mas a área negativa é para indicar que ela está abaixo do eixo x. Então, vamos lá. Calcule o volume do sólido de revolução obtido pela rotação em torno do eixo x da região limitada pela parábola y igual a x ao quadrado mais 1, x igual a 2 e pelo eixo x. Então, o que acontece? Primeira coisa, você desenha a parábola aqui. Essa de preta aqui, ó. Ah, professor, não precisa... Tem hora que você realmente vai precisar desenhar, não. Essa daqui dá para a gente perceber. Se a parábola ela vai ser limitada pelo eixo x e por x igual a 2, o que acontece? Eu vou integrar de 0 até 2. São os meus limites de integração. Eu vou integrar de 0 até 2. Aí eu jogo na fórmula. Ó. Qual é a função aqui? X ao quadrado mais 1. Aí eu boto aqui, volume é igual a integral de 0 até 2, meus limites de integração, π vezes a função ao quadrado. Lembrar o seguinte, acontece de aluno esquecer que tem esse quadrado. Por quê? Porque na área não tem o quadrado, mas no volume vai ter o quadrado aqui, dx. Pronto, o π é constante, sai da integral, aí eu integro de 0 até 2, eleva aqui ao quadrado, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza. Achei minha função para integrar. Agora eu uso o que é a integração de um polinômio. X à quarta, integral x à quarta, x à quinta sobre 5. Integral de 2x ao quadrado. O 2 sai, né? Eu vou integrar só o x ao quadrado. Aí fica o quê? X ao cubo sobre 3. 1, é constante.
Só que é o seguinte, lembrar que essa questão de você tirar uma constante da integral é quando está multiplicando. Feito o π aqui, feito 2 aqui. O 1 é integral de dx. Integral de dx é x. Então, vem aqui, ó. Integral de dx é x. Aí eu vou integrar de onde até onde agora? Eu vou substituir do 2 até o 0, né? Sempre o de cima é o positivo, o de baixo é o negativo. Aí eu substituo por 2. Se eu substituir por 0, vai dar 0, né? Porque aqui é 0, 0, 0 dá 0. Eu só preciso substituir por 2. Vai ficar 2 à quinta sobre 5, mais 2 vezes 2 ao cubo sobre 3, mais 2. Aí eu chego nesse resultado. Então, recapitulando aí, o volume de um sólido de revolução vai ser sempre determinado por essa fórmula daqui. Queria pegar um pincelzinho aqui, acho que tem por aqui, para o cara escrever. Aqui, ó, uau! Então, esse é o cálculo aqui de volume de quê? De uma curva de revolução, né? De um sólido de revolução. Então, agora vai dar para fazer conta aqui. Beleza! Então, achei o lapisinho aqui. Então, vamos tentar essa daqui, fazer o cálculo do volume de um touro. Professor, mas o que é que acontece? Ó? Isso aqui é uma inequação, vai me lascar? Não. A inequação vai te dar o quê? Os limites da integração. Só para você perceber aqui, ó, como é que fica o touro doido aqui, eu vou ter duas funções, porque eu vou ter que... Essa aqui vai ficar realmente mais difícil, né? Porque eu vou ter duas funções. Eu vou ter a função y positiva e a função y de baixo, né? Aqui, né? Eu vou ter duas funções y. Aí eu vou integrar duas. Vamos para essa daqui. Ah, tem... Não, essa daqui, deixa eu ir uma aqui para baixo, mais tranquilazinha para a gente fazer. Esse volume aqui é do volume geral. Aqui, cadê? É a região limitada para determinar, não é um volume de revolução. Vamos para os exercícios aqui, pronto. Um sólido de revolução aqui. Tentem fazer essa letra A aqui da primeira. Vocês estão conseguindo ver aí? Pode abrir o microfone aí, ó. Estou conseguindo ver aqui a função? Tô. Então, fazer y é igual a raiz de x. Aí dá para dizer entre 0 e 4, né? Limitada. E o eixo x em torno do eixo x. Então, aqui não precisa fazer o desenho. Aqui já é direto. Lembrar a fórmula V é igual a integral de A até B de π f de x. O ruim é escrever aqui, né? Ao quadrado dx. Beleza. Esse x ficou feio. Aí, no caso, como a fórmula vai dar só a curva da função, essa rotação eu vou ter que fazer ela através de uma imaginação, é isso? Não, você pode desenhar no gráfico ou fazer na imaginação mesmo. Se você não lembra como é o gráfico de raiz de x, aí você tenta desenhar, se dá os limites dela, ó, de 0 até 4. Aqui você pode calcular direto sem imaginar. Não, aí beleza, quando pega uma função simples, mas tipo, na questão anterior, que pega uma função, duas funções. Isso. Aí no caso eu vou fazer feita essa daqui, ó. A letra D você vai ter que desenhar mesmo. Então, no caso, a rotação, digamos assim, a rotação da curva é feita através da imaginação, né? Mais ou menos? Isso, exatamente. Então, eu vou dar pause aqui na gravação para vocês tentarem aí.